Olá, galera, tudo bem? Olá, meus amores da turma 3001. Um bom dia. Espero encontrar vocês de bem. Bom, pessoal, eu não estou fazendo muito caras e bocas porque meus vídeos estão saindo horríveis, as miniaturas, fazendo caras e bocas. Enfim, estamos aqui mais uma quinta-feira para nossa aula de Sociologia, tá, pessoal? Só pra gente descontrair um pouquinho, tô tirando meleca não, tá? Só pra descontrair um pouquinho, só pra vocês saberem, né, o ambiente que eu estou, né? Às vezes, né, eu sei que a voz sai um pouco com eco, tá? Mas é porque, assim, aqui onde eu tô não é minha casa, tá? Eu tô aqui na fábrica do meu esposo. Vocês estão vendo até aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o painel que eu dou aula de história para vocês. Essa aqui é uma salinha, né? Uma sala de produção, ó. Lá as máquinas, ó. Vendo? Ó. Exatamente isso aqui, ó. Vendo onde eu estou? A janela ali no fundo. Já não fiz a minha aula ali na janela, não, porque estava vindo muito sol. Bom? Então, hoje nós vamos falar... Opa, deixa eu virar para cá, para não aparecer a máquina ali. Ó. Só quero dar um recadinho para vocês, tá, pessoal? Olha só. A galerinha que tá no Maestro, tá lá no plural, acessando as nossas aulas, tá? Lá nós professores, a gente tem como automaticamente o Maestro, ele dá pra gente a opção para observar se o aluno ele visualizou ou não as aulas, tá? Então, no Google Classroom, não tem como, tá? Então, gente, o aluno ele tem que visualizar pelo Maestro. Ele só pode estar inserido no Google Classroom caso ele não esteja no Maestro, tá bom? Lá no plural, tá bom? Então, se o aluno ele não tem acesso ao plural, né, ele precisa ir para o Google Classroom, tá? E como que o aluno do Google Classroom ele pode me mostrar que ele visualizou? Ele vai ter que me mandar por e-mail, tá? A foto dele assistindo a minha aula, tá, pessoal? Eu não estou inventando, não, tá? Isso aí é controle da direção, é ordens da direção. Então, só estou aqui transpassando para vocês, né, a ordem que a direção nos deu, tá? Então, podem continuar acessando lá pelo Maestro, tá? Mas, caso você não acesse pelo Maestro, acesse pelo Google Classroom, você precisa estar me enviando a sua foto lá de você acessando. Tá bom, pessoal? Bom, nós vamos iniciar nossa aula agora de Sociologia falando sobre... Vou diminuir aqui, olha... Um assunto muito polêmico, tá? Por sinal, falar desse grande homem, esse velhinho barbudo aí, enfim, né? Vamos falar de Karl Marx. É isso aí, galerinha, tá? Karl Marx, né, ele é um tema, ele é um autor, né, de uma teoria, assim, muito polêmica, né, há uma oposição aí, né, tem aqueles que amam e aqueles que odeiam, né. Karl Marx, né, esse grande sociólogo alemão, né, dá licença usar a palavra sociólogo, porque na verdade ele não era sociólogo, tá, gente? Ele vai ser um historiador, um economista, tá? Ele era da Alemanha, então ele é alemão, tá? Esse codinome sociólogo ele só vai receber mais lá para frente, né? Quando a teoria dele realmente for colocada como um assunto, né, da sociologia, que é a teoria marxista, tá, gente? Esse autor, como eu estou dizendo para vocês, tá, ele vai acabar despertando, né, para muitos, né, uma paixão, né, ou para outros ódio, né? Bom, isso aí vai de acordo com a sua visão, tá? O que vocês precisam ter em mente? Não importa, gente, se você gosta ou se você não gosta, tá, de Karl Marx, tá? Se você tem afeição ou se você não tem afeição pela visão marxista, tá? Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é adepto ao socialismo, ou se você é adepto ao capitalismo, tá? O que importa é que você precisa entender, tá? Você tem que sair hoje da nossa aula aqui entendendo a teoria marxista, tá? Por quê? Porque é um assunto muito recorrente do Enem, é um assunto muito recorrente dos vestibulares, enfim. Então, a partir de agora, você vai deixar de lado a sua visão política, tá? Você vai deixar de lado a sua visão social. E você vai ter que ter maturidade para compreender, né, esse que é um dos maiores autores da sociologia, tá, gente? E eu afirmo com veemência
que Karl Marx, né, ele foi ou se não é, né, um dos maiores autores que impactou, né, as questões das relações históricas, né, as relações sociais, as relações históricas sociais de trabalho que nós vivenciamos. Ok, pessoal? Então, nós vamos iniciar aí falando desse grande Karl Marx. Enfim, bom, se você perceber aí, né, a priori, né, a questão do tempo que eu coloquei aí, né, 1818 e 1883, você vai ver que a base de estudo de Karl Marx, gente, vai ser o tempo que ele vive. Então, a gente tem que levar muito em consideração o período de vivência de Karl Marx, tá, gente? Karl Marx, ele vai vivenciar um período relacionado à segunda Revolução Industrial. Então, para isso, você precisa ter a maturidade de entendimento que a visão dele não é uma visão para os dias atuais, é uma visão do tempo em que ele viveu. Tá? Deixa eu botar aqui, senão não consigo aqui, desculpa, tá, gente? Bom, então vamos lá. Primeiramente, você tem que entender que antes mesmo de Karl Marx se interessar no estudo, né, dessa sociologia, ele vai se inspirar, né, no socialismo utópico, tá? Você sabe o que é utopia, né? Utopia é um ideal, um sonho, né? Enfim. Então, antes mesmo de Karl Marx, tá, já haviam autores, né, que já faziam estudos da sociedade. Nós vimos aí, né, o que Karl Marx vai nomear de socialismo utópico, né? Que é Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, né? O que objetivava esse socialismo utópico? Tá? Ele objetivava a criação de uma sociedade ideal, né, que seria alcançada, né, de uma forma pacífica, graças, né, à boa vontade da burguesia, como se fosse um sonho, né, um conto de fadas aí, tá? Então, nós vamos ver isso aí. E Karl Marx, né, junto com seu amigo, seu grande inspirador, Friedrich Hegel, né, ele vai nomear o seu estudo, a sua teoria marxista, como socialismo científico, né? Nós vimos até em outras aulas aí, tá? Que a sociologia ela vai passar a ser estudada de forma empírica, né? Grandes autores sociólogos eles vão começar a estudar a sociedade de uma forma mais científica, né? Então, o que essa teoria marxista, o que esse socialismo científico ele vai analisar, né? A base dele é uma análise crítica e científica do capitalismo, onde prevê melhores condições de trabalho e de vida para os trabalhadores através de uma revolução proletariada e de uma luta armada, tá? Pessoal, o que vocês precisam entender como base, tá, dessa teoria marxista, deixando de lado todos os seus preceitos, deixando de lado todas as suas ideologias, tá, pessoal? Marx ele vai trazer uma nova forma de pensar e de criticar o capitalismo. Eu teve alunos meus que uma vez até perguntaram: poxa, professora, Marx nem parece que faz uma linha socialista e comunista, né? A vida dele toda foi falar de capitalismo, inclusive ele escreveu um livro, né, O Capital. Né? O que acontece? Né? Para você criticar alguma coisa, você precisa ter o conhecimento. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma crise política, né, da nossa situação atual. Para eu fazer uma crítica, eu preciso ter o conhecimento. Então, eu preciso me aprofundar, eu preciso pesquisar, eu preciso analisar, eu preciso, né, não só ter minhas convicções, mas eu preciso ter uma base, um embasamento para poder criticar alguma coisa. E Karl Marx, ele vai justamente passar praticamente a vida dele toda estudando o capitalismo, que é uma forma dele poder criticar as relações de trabalho, relações essas, gente, que vai realmente iniciar a partir da industrialização europeia, né? Onde nós vimos, né, que a industrialização vai surgir na Inglaterra e depois vai se expandir mundo afora, Europa afora, até chegar até mesmo na América, tá, pessoal? Então, é isso que a gente precisa ter esse conhecimento e ter essa vivência aqui de Marx, ok? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que você precisa é contextualizar o momento histórico onde Marx está escrevendo, tá? Contextualizar em que momento da história o Marx escreve sua obra, em que momento da história ele elabora a sua teoria, tá?
O Marx ele vai escrever o Manifesto Comunista, que foi um dos grandes, né, livros que ele escreveu, em 1848, né? Você vê que é um momento em que a Europa está em ebulição, a Europa está fervendo, a Europa está com um engajamento social, político, econômico, financeiro, né, com grande alteração, com grandes modificações, tá? Então, meu caros alunos, você que já viu sobre a Revolução Industrial, você vai recordar que em 1850 vai se iniciar a segunda Revolução Industrial, ou seja, se ele escreve em 1848, ele já está escrevendo, né, olhando todas as modificações históricas que estão ocorrendo na sociedade que ele está vivendo. Ele está compreendendo as mudanças sociais que ocorrem naquele contexto, ok? A segunda coisa, né, que você precisa entender é que ele escreve também no momento que a sociologia está surgindo. Lembra lá da nossa primeira aula que nós falamos sobre a sociologia é filha da Revolução Francesa Industrial? Então, é sobre esses processos históricos em modificação que Marx vai estar escrevendo. Marx é um autor que vai mudar a história a partir da sua obra, escrita no século XIX, né? Ou seja, né, escrita no momento pós-Revolução Francesa e no momento onde a Revolução Industrial está se consolidando e se difundindo pela Europa, tá? E até mesmo para a América, nos Estados Unidos, ok? Esse autor aí que vocês viram aí, né, esse velhinho barbudo aqui, né, muito simpático, né, ele vai ser um autor que a gente tem que compreender que nenhum outro sociólogo, nenhum outro, né, conseguiu exercer a mesma influência histórica como ele, tá? Então, não interessa muito se você ama ou odeia o Marx, né, quando eu falei isso, né, é porque Marx, ele foi essencial e né, ele é uma influência para correntes políticas, né, em evolução, que vão influenciar o cotidiano político e partidário até mesmo, né, 2017, né, podemos dizer assim atualmente. E por isso que é importante nós estudarmos, tá? Bom, quais foram as influências de Marx, em quem ele se baseou, quem Marx olhou para formar a sua teoria? Então, primeira coisa, tá, é que você tem que perceber que todo autor, ele possui anteriormente a sua obra, anteriormente ao seu processo histórico, um contexto de autores que vão influenciar, que vão moldar, né, o formato da sua corrente teórica, tá? Que vão moldar e formar o que ele vai escrever. A maior influência marxista, o autor que mais influenciou a obra de Marx, né, foi esse daí mesmo, o Hegel, tá, gente? Hegel é um autor, é um filósofo que vai desenvolver de uma forma elaborada o conceito que até existia previamente, que é a dialética. O que é a dialética de Hegel, né? E como Marx vai se apropriar dela? Marx vai pegar a dialética de Hegel e vai falar o seguinte: as alterações ocorrem de forma constante, né? Que as modificações sociais, históricas, né, ocorrem de forma permanente, né? Que o mundo é uma constante mudança de acontecimento, né? Fluxos de modificações, né? Um conjunto de fluxos de questões e oposições que ocorrem. O Marx vai pegar essa ideia e vai se apropriar dela, vai pegar essa ideia da dialética de Hegel, da dialética hegeliana, e vai pensar assim, muito interessante isso aí, gostei. Isso aí pode servir-me de influências para processos históricos. Isso aí vai me servir, né, de relações para eu elaborar a minha teoria. E aí ele vai pensar dessa forma, né, sobre essas mudanças da sociedade que está passando por constantes modificações permanentes, com conflitos de oposições, né, conflitos de opiniões, que ele diz que é a tese e a antitese, né? E Marx vai se pressupor disso. Marx vai se basear nisso, nessa ideia hegeliana de que duas visões contrárias vão entrar em conflito e vão gerar algo que vai modificar a sociedade. O outro autor, né, uma influência também de Marx, é o Adam Smith, né? Adam Smith, ele vai ser um liberal, vai escrever um livro, né, muito relevante, né, que é chamado Riqueza das Nações, no qual ele vai estabelecer as relações liberais, né, no quais ele vai relacionar o que seria o papel do Estado, o que seria, no caso, o molde do Estado do capitalismo, de certa forma. Isso também vai servir de influência para Marx, né, porque Marx é um autor que vai analisar um período histórico, que a partir daí, tendo um autor que explique essas modificações capitalistas, também vai servir de influência. O pensamento liberal para ele também vai servir de influência das modificações que ele traz do que era visto anteriormente.
Ok, pessoal? Nós podemos falar também como influência também o socialismo utópico que eu falei aqui para vocês, tá? Que era formato de uma visão socialista anterior a Marx, mas que não praticava, né? Não buscava a praxis, né? A prática, tá? De alteração, um método científico, tá? Uma forma de fazer uma revolução, tá? Então, a ideia socialista aí, ela já existia, tá? O contexto socialista, né? A ideia, né? O conceito como um todo, ele já era prévio, já viveu, já aconteceu antes de Marx, mas não da mesma forma, mas não da mesma maneira que Marx vai trazer para frente e alterar. E antecedentes históricos. Quando eu falo de antecedentes históricos, eu estou falando para vocês da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, de acontecimentos que aconteceram no século XIX que vão manifestar, moldar e construir o pensamento marxista. Tá? Então, agora que você já percebeu quem são as influências de Marx, né, esse autor que a gente está em evidência hoje na nossa aula, vamos para a teoria, né? Vamos entender para falar mal ou bem, para criticar, enfim. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa na visão marxista, né, que a gente vai estudar Marx, né, a gente pode perceber como Marx concebia a sociedade, tá? Como Marx entendia a sociedade. O Marx, ele vai formar a sociedade de maneira específica. Ele vai dizer que a sociedade é dividida dessa forma aí, infraestrutura e supraestrutura, né? Ele vai dividir a sociedade assim. O que ele vai dizer para a gente? Que para ele, para Marx, tá? E para a visão marxista da sociedade, toda sociedade é baseada em relações de produção. Toda sociedade é baseada em relações econômicas, né? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer mostrar com isso? Que para ele a política, religiões, instituições, justiças, comportamentos, né? A vivência social como um todo é baseada e influenciada por relações de capital, por relações econômicas, né? Porque, por exemplo, na aula passada falamos sobre Durkheim, né? Em francês é o Durkheim. Nós falamos aqui que para Durkheim a sociedade, ela foca o indivíduo, né? Para Durkheim a sociedade molda os comportamentos individuais. Para a visão, né, para a compreensão de Marx da história, não é assim que funciona, né? Para a compreensão de Marx da história, o que molda os indivíduos, o que molda a história, o que molda o pensamento humano são relações de produção. É ali, a infraestrutura, né? Para ele, a infraestrutura é que molda as relações sociais, políticas, econômicas e históricas. Então, a política, para ele, é uma consequência das relações de produção. A religião, os aspectos religiosos vão ter relações, né, com essa modo de produção. O que Marx está jogando aqui na nossa cara é que, segundo ele, o que controla, o que baseia a sociedade são relações econômicas como um todo. Então, para Marx, não adianta você falar que a religião é mais importante que a economia, que a política influencia a economia. Não, é o inverso, né? Você muda o jogo, né? Para a visão de Marx, vai ser em relação a tudo. Ele vai chamar isso, o que eu estou dizendo aqui, materialismo. Ai, gente, como é que eu faço aqui? Aqui. Então, o lado material, a concepção material, a concepção econômica move a história. O mundo é movido por relações econômicas, né? O mundo é moldado por relações de produção, que o mundo é moldado, tudo é moldado pelo dinheiro e uma forma de capital. Isso é a visão marxista, hein, pessoal? Ok? Vamos seguir aqui, tá? Quando você observa e olha para a visão marxista, aí você pensa assim, poxa, tudo é moldado pela economia e pelo dinheiro? Sim, segundo Marx, sim, tá? E aí Marx vai moldar uma nova concepção, tá? Para ele, essa diferenciação de produção, essa diferenciação econômica que existe na sociedade, vão gerar classes sociais, tá? Como assim classes sociais, tá? Classes que estão em posições nas relações de produção, tá? Como assim? Como se classes que estão em posições diferenciadas, tá? Vão existir classes que vão ter o controle desse processo e classes que são subalternos a esses processos. Isso ele vai chamar de grupos sociais que possuem características semelhantes, tá? E esses grupos, para eles, estão em constante conflito, tá? Um grupo, tá? Uma classe social e a outra, tá? Permanecem e permeiam uma constante disputa de produção, uma constante disputa financeira, uma constante disputa do qual nós falamos antes, que é a infraestrutura, que é a base material.
que é a base material que gera os demais. É a base material que vai gerar a política, a religião, as instituições, a justiça, o comportamento. Então, para Marx, essa disputa social que ocorre, né, entre as classes sociais, tá, é uma disputa econômica, devido a estar em posições, em momentos, em aspectos diferentes da produção. Então, vai existir uma classe que é vista como uma classe dominante, que é a classe que detém, que controla os meios de produção, e vai existir uma classe que ele vai ver como uma classe dominada, que é a classe, no caso, que não domina os meios de produção, que ela trabalha, ela vende a sua força de trabalho em troca de uma remuneração, em troca de um salário, em troca de algum tipo de benefício, né? Vou fazer mais para cá. Para ele, essa relação, gente, não é harmônica, tá? Essa ação existente entre uma classe social e outra, ela é conflituosa, tá, gente? Ela envolve disputa, ela envolve uma série de problemas, né, que vão estar sempre em disputa. Uma disputa constante essas duas classes. Para Marx, essa disputa vai mover a história. Marx vai dizer assim, ó, a luta de classe move a história, tá? Por que ele vai dizer isso, né? Porque a história é uma história de luta de classe, né? Para Marx, né, toda alteração social que vai ocorrer ao longo da história vai ocorrer sobre uma disputa de classes sociais, de luta de classe. Uma pela classe dominada, né, e a outra é a dominante, aquela que domina, que controla, que manda. Essas classes sociais, né, para Marx, no contexto que ele está escrevendo seus livros, suas obras, né, várias por sinal, ele vai dizer que são duas: a burguesia e o proletariado. A burguesia como a detentora, a dona dos meios de produção, e o proletariado como indivíduos, né, pessoas que vendem a sua força de trabalho. E aí entra a magia de Marx, né? Entra o porquê que tantas pessoas vão criticar a obra dele, né? E porque ele é um autor tão polêmico, né? Entra o que nós vamos falar, de se distanciar da sua posição política agora, tá, pessoal? Para você poder compreender a obra dele, tá? Para Marx, essas disputas entre burguesia e proletariado vão ser permeadas por uma tentativa constante da burguesia em explorar o proletariado. Uma tentativa constante da burguesia em controlar os meios de produção, de alienar o seu trabalhador, né? Isso vai se permear ao longo do tempo. Então, para Marx, a relação entre classes sociais vai ser, primeiro, uma relação de exploração. Por quê? Porque ele vai dizer que uma classe explora a outra. No caso, a burguesia vai explorar o proletariado. Tranquilo? A outra relação importante é de antagonismo, tá? Por que antagonismo? Porque elas são antagônicas, né? Essas classes, elas possuem visões, variações completamente distintas, né? Gente, não dá para falar em conciliação para Marx, tá? As classes sociais para Marx existem visões, né? Permeiam vontades diferentes, né? Ou seja, são antagônicas. Mas quando a gente fala que são antagônicas, né? Aí vem, complementares. Ué, assim, professora, são antagônicas e como elas podem ser complementares? O Marx vai dizer para a gente que o antagonismo, né, ou seja, elas pensarem de formas diferentes, ter uma forma de vivência de mundos diferentes, não podem ser entendidas ou compreendidas de uma forma equivocada. Porque, olha só, o complementarismo delas remete ao fato de que uma não existe sem a outra. Não vai existir burguesia sem proletariado, nem proletariado sem a burguesia, né? Quando a gente fala que elas são antagônicas, complementares e possuem oposições, nós estamos dizendo que, no caso, que elas, né, existem uma porque a outra existe, né? Só existe burguesia porque existe proletariado, e só existe proletariado porque existe a burguesia. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar aqui no slide. Aí vem um gráficozinho, só para você poder entender, tá? Para Marx, o grande problema das classes sociais é que essas classes sociais passam por processos constantes de desigualdades sociais, né? Uma classe, no caso, explora a outra, uma classe domina a outra, e esse domínio de uma classe sobre a outra vai gerar um processo grandioso de desigualdade social. Esse processo de desigualdade que nós estamos vendo aí para Marx acontece e é acarretado, né, é referido, né, devido à existência da propriedade privada, ok? Por que propriedade privada? Porque Marx vai dizer que sem existir propriedade privada, sem existir, né, retenção privada dos meios de produção, não existiria, no caso, desigualdade. Okay? Porque a desigualdade para eles são frutos da propriedade, pelo fato de alguns possuírem, né, e outros não possuírem. E aqueles que possuírem buscarem uma exploração constante
para, no caso, né, ter uma outra atividade, uma renda, um lucro, ok? Tá? E aí eu coloco aqui para vocês, só para deixar ilustrado, para vocês entenderem essas duas classes no qual Marx vai trabalhar. Uma é a burguesia, os donos do meio de produção, né, os donos de toda a produção, e a outra classe é o proletariado, né? Que são os vendedores da sua força de trabalho. Ah, coitadinho, eles vendem porque eles querem? Não, para Marx não. Marx vai dizer que eles vendem porque eles precisam. É necessário essa venda, é necessário vender a sua força de trabalho para que é uma questão de vivência, uma questão de subsistência, tá? Eles não têm uma outra opção. Se eles não vender a sua força de trabalho, vão morrer de fome. Eles precisam dessa venda para poder ter uma vivência, uma subsistência, enfim, né? Vamos lá, seguindo aqui, e aí vem, né, aí vem a magia, né, a magia de Marx, né, não é algo mágico, né, a magia, porque é como Marx vai explicar o que ele propõe. Se ele propõe uma relação de exploração, se ele propõe uma relação, no caso, de que uma classe social explora outra, ele vai ter que explicar como que essa exploração ocorre. Ele vai ter que explicar, no caso, como que essa explicação é referida, como ela acontece, como que essa burguesia explora esse proletariado, tá? Como que essa classe dominante domina e controla esses dominados? De que forma, né? Então, um dos instrumentos que Marx vai dizer, talvez um dos mais relevantes, um dos mais criticados, né? É a mais-valia aí que você está vendo, né? Um estranho, né? Mas é que é um conceito marxista, mas, né, o que quer dizer a mais-valia? O que quer dizer esse conceito, essa forma de exploração marxista, gente? A mais-valia, né, guarda aí, pessoal, é a diferença, tá? É a diferenciação entre o trabalho produzido, tá? A produção realizada pelo proletário e o lucro do patrão. Ou seja, né, a diferenciação é o quanto que eu produzo como proletariado e o quanto que eu recebo como proletariado. Marx vai dizer que o que ocorre relativamente, né, grandiosamente na sociedade, é que o patrão não repassa para o proletário, não repassa para o trabalhador as constantes fontes de lucro, né? O proletário, né, apesar de gerirem a produção, de controlar a produção, ele não tem o controle sobre o lucro, ele não tem o controle sobre aquilo, sobre as relações do que ele produziu. O burguês, pela visão marxista, tá? Ele, já que ele é o dono da produção, já que ele é o dono dos meios de produção, o que ocorre é que esse burguês explora o trabalhador para possuir o maior lucro, né? Para possuir a maior parte do lucro, a maior parte lucrativa, tá? Retrospectiva, mais-valia, uma visão no qual, né, o conceito é uma forma de exploração que Marx estabelece, que ele acredita existir da seguinte maneira: não é passado ao trabalhador, não é repassado ao proletário, tá? A real produção que ele realiza, né? Ou seja, né, o trabalho que ele realiza é visto de uma forma diferenciada na recepção salarial que ele produz, né? O patrão, ele não repassa ao proletariado aquilo que realmente, que ele produziu, que ele lucrou, né? Ou um percentual mais elevado desse processo. Só que Marx, além de falar da mais-valia, ele vai dizer que existem formas de mais-valia. Quais são as duas formas mais claras que nós vamos ver? Primeiro, né, a mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta vai ser da seguinte maneira, eu vou usar um exemplo, tá? Vamos supor que você trabalha 8 horas por dia numa lanchonete, né? Essas 8 horas por dia que você trabalha numa lanchonete, você ganha, vamos botar assim, R$1.000 de salário, e aí você produz essa lanchonete 100 sanduíches, tá? Ok? 8 horas por dia de trabalho, você ganha R$1.000 e produz 100 sanduíches, ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos supor que posteriormente o seu patrão fale assim para você: olha só, ô Joãozinho, tá? Fala aí. Ó, a partir de amanhã você vai trabalhar 10 horas por dia. Opa, eu trabalhador, vou ganhar um pouquinho mais, né? O patrão fala: não, você vai ganhar os mesmos R$1.000. Repara que se o trabalhador trabalhava 8 horas por dia e fazia 100 sanduíches, agora ele vai trabalhar 10 horas e vai produzir mais, né, sanduíches. Mas se você tem o aumento da carga horária e não tem o aumento do seu salário, Marx vai chamar de mais-valia absoluta. Aumenta, né, o seu horário de trabalho, tá? E aumenta a produção, vai dar mais lucro para o patrão, mas isso não é repassado nas suas horas de trabalho, não é passado dentro do seu salário, tá? Então, quando esse maior não ocorre, Marx vai dizer que isso aí é a mais-valia absoluta.
Aí você pode questionar se, mas o trabalhador pode negar, pode falar, não quero trabalhar hora extra, mais com o mesmo salário. E aí entra uma segunda visão de Marx, que é a questão o exército de reserva, né? O que é um exército de reserva, né? O exército industrial de reserva. Marx vai dizer, gente, que existe uma gama, uma massa de trabalhadores, tá? Que está disponível para trabalhar, né? Marx vai dizer que uma massa de grandes trabalhadores desempregados vão estar disponíveis para aceitar trabalhar 10 horas por dia, ganhando R$1.000 e dando mais lucro para o patrão. Então, se você não quer trabalhar 6 horas por dia, então Marx vai dizer que vai ter mais trabalhadores. O desemprego em certa escala, né, não é um problema, né, porque vai formar uma massa de trabalhadores disponíveis, né, para trabalhar, né? E essa massa de trabalhadores disponíveis para trabalhar são trabalhadores que vão precisar trabalhar, que necessitam trabalhar e vão, né, aceitar, né, vão concordar, né, vão aceitar com veemência qualquer tipo de postura, posicionamento, salário. Então, Marx vai dizer que por mais que a mais-valia absoluta pareça absurda, né, o aumento na carga de horário de trabalho sem aumento de salário, esse absurdo acaba se estabelecendo porque existem pessoas disponíveis que vão aceitar esse processo, né? E é o que Marx vai chamar, né, de mais-valia absoluta, e essa gama de pessoas desempregadas é o exército industrial de reserva, essa massa de trabalhadores, né, desempregados disponíveis para o trabalho, né, que estão aí disponíveis a aceitar qualquer tipo de trabalho. Bom, gente, então, vamos lá. Marx vai falar agora da mais-valia relativa, tá, gente? Deixa eu só... Peraí que travou aqui meu slide, eu estou tentando passar. Bom? Quem sabe faz ao vivo, mas não é ao vivo não, tá, gente? Aqui. Calma aí que eu não estou conseguindo passar o slide. Então, vamos lá. Mais-valia relativa, tá? Mais-valia relativa, gente, ela vai ser ligada e comportada da seguinte maneira, tá? O patrão, ele cria ou estabelece, né, alguma evolução nos meios de produção. Por exemplo, uma invenção tecnológica, vamos usar o exemplo da lanchonete, né? O trabalhador trabalha lá na lanchonete e ele produz 100 hambúrgueres em 8 horas por dia, né? E aí um dia, né, o patrão pega e compra uma chapa nova, uma chapa super moderna, que frita, que faz hambúrgueres mais rápidos, enfim. E aí, em vez, né, de você fazer 100 hambúrgueres por dia, você vai fazer 300 por dia, né? O lucro do patrão aumentou? Sim. O lucro do patrão evoluiu por causa dessa tecnologia? Sim. O trabalhador vai trazer mais lucro para o patrão? Sim, porque agora, durante essas 8 horas de trabalho, ele vai confeccionar mais hambúrguer, mais salgado, o lucro para o patrão é muito maior. E o patrão vai aumentar o salário dele? Não. Isso é a mais-valia relativa. Através de uma inovação tecnológica, de alguma alteração social na produção de tecnologia, né? Enfim, uma produção é aumentada, a produção cresce, mas isso não é repassado ao trabalhador, isso não é repassado ao proletário. Então, isso vai mais chamar de mais-valia relativa. Eu acho que agora está passando o slide, tá? Então, eu fiz um pequeno resumo aí para você ver, tá? Mais-valia, parcela produzida pelo trabalhador não remunerado e apropriado pelos donos de produção. Absoluta, aumento da jornada de trabalho sem aumento da remuneração. E relativa, implementação de novas tecnologias na produção, gerando aumento produtivo sem repasse da lucratividade para o proletário, tá? É bom você lembrar isso, sem repasse, tá, para o trabalhador, tá? O trabalhador realiza o trabalho, mas não é repassada essa lucratividade para o trabalhador, tá? E aí entra os conceitos que é relacionado à mais-valia. Um deles eu já falei para vocês que é esse exército industrial de reserva, né? Que é essa massa de trabalhadores disponíveis para trabalhar, disponíveis na sociedade que está disposta a aceitar condições sociais inferiores, tá? Porque ela está desempregada, ela está num processo aí de disponibilidade social em larga escala, tá, gente? E, além disso, outro conceito importante é o desemprego estrutural. É o desemprego, no caso, que vai ocorrer no caso do avanço tecnológico, tá, gente? Quando tem um avanço tecnológico de grande porte, tá? Uma coisa grandiosa,
vai acontecer o desemprego estrutural de profissões que vão acabar sumindo, tá? Você não consegue voltar, é aquele desemprego que você não vai conseguir voltar. Uma inovação tecnológica que vai tirar aquele indivíduo do trabalho, tá? Quer ver, vou dar um exemplo de um filme, tá? A Fantástica Fábrica de Chocolate, não sei se você vai lembrar. Nesse filme, o pai do menininho, tá? Ele tinha uma tarefa de colocar uma tampinha da pasta de dente, né? Lá na linha de produção, tá? Bota a tampinha, bota a tampinha. Só que depois de um tempo, né? Vai aparecer uma máquina que vai botar a tampinha da pasta de dente. E aí, o cara perdeu o emprego, perdeu para sempre. Porque a função que ele exercia vai desaparecer de vez. Então, Marx vai dizer que isso aí está ligado à mais-valia relativa, que está ligado à tecnologia. Por exemplo, tem alguns países que não existem mais, aqui mesmo no Brasil, o cobrador de ônibus, né? Tem locais que não existem mais caixas de mercado, frentistas em postos de gasolina, aqui não no Brasil, mas existem lugares. Por quê? São avanços tecnológicos que fazem desaparecer um certo tipo de função, tá bom, gente? Tá? Que vai fazer perder, né, esse emprego. Então, isso para Marx ele vai chamar de desemprego estrutural. Tá bom, pessoal? Então, ó, não esquece aí, ó, a recapitulação que eu dei para vocês sobre mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, tá, pessoal? Só a gente recapitulando, tá bom? Desemprego estrutural, quando alguma tecnologia aparece, que surge, e essa tecnologia, no caso, vai gerar, né, vai ocasionar, né, o sumiço daquela função, tá? O trabalhador ele não vai conseguir mais exercer aquela função porque a máquina substituiu, desapareceu com aquela profissão, tá? E por fim, o exército industrial de reserva, que é uma massa de trabalhadores disponíveis para trabalhar, disponíveis para estar dispostas, né? E que mantenham os salários mais baixos, né? Mantenham as funções sociais mais baixas, tá, pessoal? Prosseguindo aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de ideologia e alienação, tá, pessoal? Essa palavra é meio estranha, né? A pessoa alienada, né? Enfim, tá? Gente, Marx vai dizer pra gente também, tá? E aí entra, né? A gente começa a se aprofundar na teoria, né? Que existem classes sociais, tá? Certo? Existem duas classes antagônicas que estão em disputa. No caso, a burguesia e o proletariado. Tá? A burguesia vai buscar formas de aumentar a sua lucratividade. O proletariado vai trabalhar, porque ele precisa trabalhar. Tá? E aí esse trabalhador ele vai trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, vai pegar trânsito, vai ter uma qualidade de vida precária. Esse trabalhador, devido a trabalhar tanto, né, devido a ter tantas dificuldades de manter essa qualidade de vida, ele começa a não refletir, né, ou a não mais pensar, ou a não mais ter tempo de chegar em casa e ler um livro, ver um documentário. Não, ele no caso ele vai começar um processo que a gente chama de um processo de alienação. O que é esse processo, né? O trabalhador, devido a estar relacionado a um processo produtivo que o aprisiona, que o incrementa e que o não deixa pensar fora daquele processo, ele vai se tornar um trabalhador alienado, né? Significa falar que esse trabalhador ele tem um processo alienado, ele perde a consciência de fazer parte da classe trabalhadora, ele perde a consciência de perceber a sua realidade social, a exploração que ele sofre, tá? O trabalhador que é inserido na produção, ele não consegue perceber muitas das vezes que essas instituições que Marx coloca, né, assim, a mais-valia, né, a questão do exército de reserva, do desemprego estrutural, né, como, por exemplo, quando a gente pensa em alienação, a gente não pensa assim, ele é alienado, não pensa em nada. Não é nada disso, né, gente? É o trabalhador que, por exemplo, aquele que exerce uma única função dentro da empresa, no caso, ele não consegue ver o processo no todo que ele está inserido. E ele acaba sendo alienado, né? Um processo de alienação que esse trabalhador sofre. Ele está interligado, essa ideologia da alienação, tá? Ela está interligado ao que a gente processa, E, gente, essa alienação está inserida nesse processo que a gente vai chamar de ideologia. Gente, não é a música do Cazuza não, tá, gente? Não é isso não, tá? Não é essa ideologia que as pessoas quererem ter uma ideia para sobreviver, né? Não é nada disso não, tá, gente? Não é. A ideologia é isso aí que eu passei para vocês, que no sentido marxista, né, é uma visão, é uma mentira criada pelos dominantes para assegurar que os dominados ficarem passivos. O que ele quer dizer para isso, tá? A ideia marxista, a ideia da teoria de Marx é que para incrementar, tá? Para evoluir, né, esse processo de dominação, esse processo de domínio de uma classe sobre a outra, né, para incrementar e evoluir esse processo de uma alienação constante, né,
para que os indivíduos percam, né, a sua consciência de classe, os trabalhadores vão se instituir formas de comportamento e hábitos que nós vamos chamar de ideologia. Essas ideologias são formas de ver o mundo, formas de pensar que vão ser constantemente transpassadas, né, para o proletariado. E o proletariado que tanto trabalha, que tanto se esforça, muitas das vezes ele não vai conseguir perceber que está sofrendo com isso, tá? E quais são essas formas de processar isso aí, tá? São discursos, tá, gente? Algumas falas, algumas retóricas colocadas na mídia, né, nos discursos sociais, colocados no discurso do patrão, né, no caso dos discursos da burguesia, que Marx vai considerar que são processos alienantes. Gente, isso é uma ideologia marxista, não é minha, tá? Ele vai dizer que essas ideologias vão ser passadas ao trabalhador no intuito de gerar controle, dominação. E aí temos alguns exemplos, tá? Todos temos direitos iguais. Bonito, romântico, enfim, né? Mas enfim. Agora o ponto é, para Marx ele vai falar assim, será que realmente somos todos mesmos direitos, temos o mesmo direito, temos as mesmas igualdades, né? Para Marx isso é um discurso ideológico jogado pela burguesia para manter o proletariado trabalhando sem se revoltar, estar lá no seu processo produtivo, né? Outro exemplo, vivemos numa democracia, né? Isso aí tem mais uma ideia cotidiana, tá, gente, de hoje em dia, né? Porque nós vivemos numa democracia, sim, a gente vive, né? E dá uma ideia que todos podem participar, todos podem compartilhar, todos podem divulgar ideias, né? Mas será que é assim? Será que funciona assim, né? Será que a nossa participação política é realmente transformadora? Será que nós podemos transformar o mundo com nossas ideias? Isso é uma reflexão de Marx. Para Marx, esse discurso, tá? Todos temos direitos iguais, vivemos em uma democracia. Esse discurso vão ser discursos ideológicos que buscam alienar, controlar, né, o trabalhador, tá? Show de bola, pessoal. Vamos seguir aqui. Outro que a gente vê é a meritocracia, né? Muito falado hoje em dia. É um discurso muito comum na atualidade, tá? Gente, maturidade, tá? Para você entender da meritocracia. Se você acredita na meritocracia, legal, tá? Mas vamos lembrar que nós estamos tendo uma aula de Karl Marx. E para Karl Marx, um discurso de meritocracia, onde aquele que se esforça mais, se dedica mais, né, que tem mais mérito, que vai atingir um posicionamento social, gente, para ele isso não passa de um posicionamento ideológico burguês, tá? Porque para Marx isso não passa de uma ideologia burguesa, porque para ele traz um discurso, uma visão que o trabalhador se esforçar vai chegar lá, tá? O trabalhador que se esforçar vai conseguir ganhar na vida, vai conseguir uma melhora na sua vida. Porque para Marx isso é uma estratégia ideológica para alienar os trabalhadores, para eles sempre estarem se esforçando, se dedicando, né, e que eles nunca quase vão conseguir, tá? E quanto isso, mais eles tentando mais lucro para a burguesia, para o patrão. E mais uma que Marx vai dizer, cada um busca suas oportunidades, tá? Quando a gente fala isso, está sendo analisado, gente, que é o seguinte, tá? O discurso social existente de que se você lutar, se esforçar, você vai chegar lá e que só depende de você. E aí, quando você fala que depende de você, para Marx, tira as relações de classe, individualiza a situação, tá? Individualiza como se um só, sozinho, pudesse se esforçar. Porque Marx, né, ele estuda as classes, ele não estuda individual. Para Marx, as classes sociais, os pensamentos sociais não são, né, tratados individualmente, né? Não é cada um buscando a sua oportunidade para melhorar. O que tem que melhorar para Marx é a condição de uma classe, né, o conjunto do coletivo na qual existe nessa classe unida. Vai haver uma disputa de classe contra a burguesia, tá, gente? Então, essas ideologias burguesas que eu estou botando aqui, gente, não é minha, é de acordo com os estudos de Marx, tá bom, gente? Bom, e aí vai entrar uma coisa muito bacana e muito interessante, né? Que particularmente é uma boa sacada, né? Que é o fetiche da mercadoria, tá? O que é fetiche, né? O Marx vai dizer que dentro dessa ideologia, gente, dessa ideologia dominante que é passada, né, para a população, indivíduos como um todo, né, acaba se colocando também um fetichismo de mercadoria, do produto, né, em que existe um fetiche em relação, por exemplo, hoje em dia existe um fetiche em relação ao consumo, no conjunto Marx,
Se você comprar um carro, você vai estar na moda, todo mundo vai te ver de uma forma melhor. Se você usar uma roupa da moda, você vai ser vista socialmente de uma forma mais evoluída. Se você, né, é um menino que usa aquela roupa transada maneira, vai ganhar mais meninas, enfim. Isso, de acordo com o discurso marxista, né, dessa mercadoria como um produto, né, que tem que ser buscado, o consumismo, Marx vai chamar isso de fetichismo da mercadoria, tá? Quando a gente fala em fetiche, né, isso revém alguma coisa sexual, tá, gente? Mas não é nada disso não, tá? Só que fetiche aqui, tá? É o fetiche ao que você deseja, ao que você quer. Então, para Marx, nessa alienação que o trabalhador sofre, está colocada também uma ideologia onde comprar, consumir, né, no qual cada vez mais buscar o consumo também um relevante, tá? Então, só voltando, gente. Sociedade dividida em duas classes sociais, proletário e burguês, tá? Os burgueses querem dominar o proletariado, tá? Isso ocorre através de uma luta de classe, tá? Pelo fato do burguês ser dono da produção, dos meios de produção, e o proletariado trabalhar para ele, tá? Esse processo de domínio ocorre através de alguns aspectos. Um deles é a mais-valia. É quando o patrão, o burguês, ele não repassa para o trabalhador tudo aquilo que ele produz, tá? Ou repassa uma parte muito pequena para esse trabalhador. A mais-valia pode ser de dois tipos, recapitulando. A absoluta, quando ocorre o aumento das horas de trabalho sem o aumento do salário. E a relativa ocorre quando há um desenvolvimento tecnológico, um avanço tecnológico, que aumenta a produção, aumenta o lucro do patrão, mas isso não é repassado para o trabalhador, tá? Esse formato de domínio de trabalhador, tá, ele também se envolve num processo de alienação, tá? Esse trabalhador que tanto trabalha, que tanto passa as horas, né, de desemprego, passa a não se perceber, né, como parte de um processo produtivo. Ele não entende mais toda a produção, apenas uma única, tá? Essa ideologia burguesa vai ser formada por um discurso para que esse trabalhador se permaneça se esforçando, trabalhando, né, permaneça desejando comprar alguns produtos, né, que são esses que são colocados como fetiche da mercadoria, tá? Sonho do carro novo, sonho da casa própria, sonho de um celular mais moderno, né? Para Marx, isso vão ser formas, instrumentos de manter sempre o cara trabalhando, tá? Porque ele quer comprar um carro novo, ele quer um iPhone 20, Samsung Galaxy S100, enfim. Ele quer se manter produzindo porque ele pensa que produzindo ele vai lucrar e lucrando ele pode comprar dessas coisas. Tá? Então, o fetiche da mercadoria também faz parte dessa ideologia criada, né, e colocada e movimentada pela burguesia. Ok, pessoal? Aí você pergunta aí, ó, caraca, se a gente for concordar com Marx, então eu sou explorado, né? Pô, então, na verdade, eu sou explorado, qual é a solução? E aí vem a diferença de Marx, né, para os outros socialistas anteriores, tá? Veio o que gerou as modificações, o que, de certa forma, né, as pessoas que até odeiam a teoria marxista, tá, gente? Que é por direito, que é válido cada um com as suas ideias, tá? Qual a solução que Marx traz para esses problemas, tá, gente? Ele vai chamar isso de praxis, tá? O que é praxis? Praxis é a prática. É a prática pelo fato dele achar que o trabalhador, né, as classes sociais, não podem ficar dentro desse processo de forma apática, não participativa. Ele vai defender que o trabalhador tem que atuar, se movimentar para mudar a sua situação, esse cotidiano. Porque, olha só, vivemos num mundo capitalista, né? Aqui, ó, capitalista, aqui. O governo criado pela burguesia. Esse governo criado pela burguesia, tá? Para Marx, isso tem que acabar, porque isso gera exploração. E para esse governo acabar, para essa luta de classe, esse conflito entre burguesia e proletariado se encerrar, ele acredita que tem que ocorrer uma revolução que vai dar origem a uma outra forma de governo, que é o socialismo, né? Que seria o que nós vamos chamar de ditadura do proletariado. E aí dá um pane na sua mente. O que Marx quer dizer com isso? Ele quer dizer que a forma que nós temos de acabar com o capitalismo é realizar uma revolução onde se coloque os proletários no poder. Os proletários, ao longo do seu governo, ao longo da sua ditadura do proletariado, consigam estabelecer o fim da propriedade privada, o fim disso tudo para ter uma igualdade social, uma relação onde os meios de produção deixem de ser privados e passam a ser coletivos, né?
deixem de ser particulares e passam a ser de todos. Quando o proletariado conseguir realizar isso, quando o proletariado conseguir estabelecer essa relação onde ocorra uma igualdade dos meios de produção, nós vamos passar por uma terceira etapa, que é o comunismo, que é a ausência do Estado. Muitos confundem socialismo com comunismo, tá, gente? É bom lembrar que o socialismo é um formato de governo econômico também, tá? Onde existe Estado. O Estado ligado que defende o proletariado, tá? O Estado ligado que defende o fim da propriedade privada, certo? Quando esse Estado consegue estabelecer e realizar o que ele permuta, o que ele deseja, no caso, né, passamos por um período que é o comunismo, né, que seria a ausência do Estado, tá? O comunismo quando não há mais a disputa social, né, quando está tudo, o conflito entre a burguesia e o proletariado está encerrado, porque não existe mais meio de produção privado, não é mais necessário ter um Estado ali para regulamentar, e aí entra o comunismo. Aí você pensa assim, mas isso não é anarquismo, é a mesma coisa? Não, gente. O anarquismo não pensa, não defende a ideia de um momento transitório com o socialismo. O comunismo não, tá? Ele defende uma transição que vai ocorrer através do socialismo, tá? Então, pessoal, eu espero que hoje você saia daqui da nossa aula, tá, gente? É uma aula bem construtiva, né? Uma aula bem polêmica, tá, gente? Que a gente tem que ser realmente bem neutro para você entender essa teoria marxista, tá, pessoal? Então, eu trouxe um pouquinho aí, tá, da obra de Karl Marx e a sua idealização para esse processo evolutivo aí. Encerramos aqui, tá? Para esse processo evolutivo, deixa eu botar aqui a carinha dele aqui. Esse processo evolutivo da luta de classes, onde ele faz uma crítica à sociedade capitalista, tá bom, pessoal? Então, olha só, encerramos aqui a nossa aula. Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês com essa aula de hoje. E eu vou deixar exercícios, tá bom? Então, não esqueçam, tá? Tem que ser visualizado lá pelo plural. E se você for fazer a visualização pelo Google Classroom, tem que enviar a sua foto por e-mail, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Semana que vem não tem, porque é feriado. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.